Vamos avançar um pouquinho mais, né, nos nossos estudos de algoritmo e eu vou propor mais um problema. Um problema bastante corriqueiro. Imaginem que eu precise resolver esse problema aqui, ó. Eu quero sair da minha casa e ir de ônibus até o meu trabalho. Muitos provavelmente enfrentam esse problema todo dia, né? Porque a gente vai trabalhar todo dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E o local de trabalho normalmente é no mesmo lugar, e a nossa forma de locomoção pode ser o ônibus. Então, eu pensei na seguinte sequência de passos. Olha só. Primeiro, eu saio da minha casa, né? Obviamente, se eu preciso sair da minha casa e ir para o meu trabalho, eu saio da minha casa. Vou até o ponto de ônibus mais próximo da minha residência. Lá eu fico esperando até que o ônibus que me interesse, né, aquele ônibus que vai fazer o trajeto que eu espero, passe. Quando eu visualizar que ele está chegando, eu vou dar um sinal para o motorista parar no ponto onde eu estou. Vou entrar no ônibus, vou pagar a minha passagem, né? Passo lá o meu cartão, pago a minha passagem, sigo nesse ônibus até o ponto mais próximo do meu trabalho, dou um sinal ao motorista indicando que eu desejo descer, desço do ônibus e caminho do ponto de ônibus até o meu trabalho. Então, veja, foi uma sequência de passos, uma sequência finita, 10 passos, uma sequência lógica. Esses passos foram ordenados de tal maneira que eles me levem até a realização, né, a resolução do meu problema. E tudo bem. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: como é que eu sabia onde estava o ponto mais próximo da minha residência? Como é que eu sabia qual linha de ônibus me interessava, né? Aquela linha que ia passar por perto do meu local de trabalho. Como eu sabia em qual ponto de ônibus eu deveria descer? E como que eu sabia qual era a distância, qual era o trajeto que eu tinha que fazer uma vez, né, quando eu desci do ônibus até o meu trabalho? Então, todas essas informações que eu precisei usar para realizar o meu algoritmo, elas estavam gravadas na minha memória. Então, eu, como ser humano, eu sabia exatamente onde estava o ponto de ônibus, qual linha me interessava, em qual ponto eu deveria descer, qual trajeto eu tinha que fazer caminhando até o meu trabalho. Então, tudo isso estava registrado na minha memória. De maneira similar, quando a gente está escrevendo um algoritmo computacional, nós também vamos precisar do uso de memória. Então, a gente vai precisar indicar quais dados ficarão registrados em memória. E isso é um item muito importante e que é um ponto que diferencia o nosso raciocínio humano do raciocínio de uma máquina, né? O uso da nossa memória natural, ela é bastante complexa. No caso de um computador, de uma máquina, nós vamos ter que deixar bem claro quais espaços de memória a gente precisa, que tipo de dado nós vamos colocar lá dentro e qual estratégia que a gente vai usar para resgatar esses valores quando forem necessários. Tá certo? Vamos pegar um outro exemplo onde memória é importante. Imagina que eu queira aqui entrar no Google e vou lá no Google Maps. Eu preciso saber o trajeto entre dois pontos da minha cidade. Então, eu vou colocar aqui o trajeto entre dois pontos turísticos, por exemplo. Eu quero saber onde é que está o Parque das Nações. Ele vai mostrar para mim aqui um ponto no mapa, ele vai me dar algumas informações, né? Eu vou clicar aqui e aí ele mostra para mim, né, algumas informações sobre o Parque das Nações. Agora vamos imaginar que eu quero traçar uma rota do Parque das Nações para até algum outro ponto. Então eu vou clicar aqui na opção Rotas e vou dizer, olha, ele já sabe onde eu estou e agora eu quero ir para um outro lugar. Então eu vou lá, sei lá, vou pegar aqui uma estação, sei lá, estação ferroviária, né? Apesar de estar desativada. O que aconteceu? Eu forneci dois valores, né, para o Google Maps. Eu disse, olha, eu quero que você trace uma rota para mim do Parque das Nações até a estação ferroviária, onde agora é um ponto turístico, né, tem exposições e tudo mais. Ele traçou aqui no mapa a rota, ele está dizendo para mim, olha, qual é o caminho que eu devo
seguir. Ele mostra para mim, ó, o tempo. Eu posso levar 10 minutos de carro por essa rota. Tem uma rota alternativa aqui onde eu levo 11 minutos. Então, vejam, eu dei dois valores. Esses valores ficaram registrados em memória, né? Então, eu dei o local de saída e o local de destino, e ele traça a rota para mim com base nessas informações que ficaram na memória. Então, vejam, isso são itens importantes, porque toda vez que a gente vai criar um algoritmo computacional, a gente precisa saber quais dados serão manipulados e de que maneira eu vou gerar esse resultado. E aqui a gente teve, né, a geração de resultado de forma gráfica. E aqui no nosso algoritmo a gente teve um algoritmo narrativo, mas que também me ajudou a resolver esse problema. Então aqui é o ponto em que a gente tem que parar e prestar atenção em alguns conceitos importantíssimos de programação de computadores que eu vou colocar aqui para vocês agora. Então, ó, toda vez que nós estivermos pensando em resolver um problema computacional, nós precisamos cuidar o que nós precisamos de entrada, quais valores eu vou enviar para o meu algoritmo. Eu preciso pensar nas saídas, ou seja, quais são os resultados que eu espero ao término da execução desse algoritmo. E entre entrada e saída, nós vamos ter processamento. Certo? Então, entrada me leva às saídas. Agora, para eu conseguir gerar essas saídas, eu preciso realizar um processamento. Aqui no exemplo do nosso mapa, as entradas foram o meu ponto de origem, o meu ponto de destino. O processamento foi a análise desses dois pontos no mapa, o cálculo da distância e o desenho da rota. Esse foi o processamento. A saída foram essas informações que eu vejo aqui na tela. O mapa com a rota traçada. Aqui eu tenho a rota que eu posso seguir. Eu tenho o cálculo, como é que eu faço isso com um carro, com um ônibus, a pé, de bicicleta. Tá certo? Então, vejam, eu forneço a entrada, o meu algoritmo processa essas entradas e, ao final do processamento, ele gera a saída. Essa forma de trabalhar, ela vai acontecer na maioria dos nossos algoritmos. Então, é com este pensamento que a gente vai seguir adiante. E outra coisa importante, as entradas ocupam memória, então eu vou precisar ter um cuidado especial com a quantidade de espacinhos de memória que eu preciso. O processamento também vai fazer com que outros espaços de memória sejam necessários para armazenar as saídas que se espera. Então, agora nós vamos entender certinho como usar memória para armazenar tanto valores de entrada quanto valores de saída e o que é esse tal de processamento. Então, esses itens são fundamentais. É só com eles que a gente vai conseguir criar os nossos algoritmos computacionais.